Recomendar o voto em Marcelo Rebelo de Sousa não é a mesma coisa que apoiar ou que declarar expressamente o apoio a Marcelo Rebelo de Sousa. Porquê esta cautela semântica? Desde logo porque isso agrada a Marcelo. Marcelo não quer neste momento nem muito perto Paulo Portas e Pedro Passos Coelho. Os média hoje já diziam que os dois líderes partidários provavelmente não estarão nas ações de campanha de Marcelo Rebelo de Sousa ou aparecerão apenas pontualmente, nem quer aqui uma declaração de apoio formal de PSD e CDS. Ele é um candidato que vai tentar ganhar à primeira volta, assumiu até numa recente entrevista, e sabe que para isso não pode estar colado aos partidos que neste momento não representam 50% desse mesmo eleitorado. Mas essa cautela terá partido de um pedido expresso do próprio Marcelo Rebelo de Sousa ou terá sido uma decisão dos órgãos de CDS e de PSD? Temos que adivinhar isso, não sabemos exatamente o que é que terá acontecido. Agora, é mais ou menos fácil perceber que esta é uma estratégia que agrada a ambas as partes. Este não foi um anúncio fácil para fazer, nem para Paulo Portas, nem para Marco António Costa. Nenhum dos dois quereria, neste momento, estar a declarar esta recomendação de voto em Marcelo Rebelo de Sousa. Não era plano nem do PSD nem do CDS há alguns meses, na altura em que não sabia ainda quem seria o vencedor das eleições legislativas, dar este apoio declarado a Marcelo Rebelo de Sousa. Havia, eventualmente, outros planos que nós conhecemos que as máquinas dos dois partidos estavam cautelosamente a preparar para um momento pós-eleitoral. Em primeiro lugar, quando ainda se achava que o Partido Socialista iria ganhar, no momento seguinte, quando se achava que poderia haver uma vitória da coligação de direita e que, neste momento, Pedro Passos Coelho seria o primeiro-ministro. E aí o cenário presidencial seria claramente diferente. Esta é uma solução de recurso e, sendo uma solução de recurso, vai ter que agradar, por um lado, ao candidato, que eles verdadeiramente querem que ganhe, porque pragmaticamente, como Paulo Portas disse, já há socialistas a mais nos cargos de poder e, por outro lado, também convém a Marcelo Rebelo de Sousa que não haja esta colagem que, de alguma maneira, possa fazer afastar votos de algum eleitorado, nomeadamente o eleitorado socialista, que pode não estar tão sossegado com a coligação que António Costa fez com a esquerda. Ainda assim, Ricardo, não deixa de ser um apoio, uma espécie de apoio camuflado. De que forma é que ele se pode operacionalizar? Tu ressalvavas há bocadinho que não é certo ainda que os líderes dos dois partidos possam estar presentes em ações de campanha de Marcelo Rebelo de Sousa. Dirigentes do partido, elementos do partido, poderão estar presentes em iniciativas de campanha? Eventualmente, mas não é isso que Marcelo quer nem precisa. Ele precisa basicamente de financiamento, de dinheiro, e ele certamente aparecerá vindo das máquinas dos partidos, e precisa de apoio logístico. Não é fácil montar sessões de esclarecimento, comícios, sem o apoio das máquinas partidárias. De resto, nesta fase inicial, Marcelo Rebelo de Sousa já sentiu na pele, em alguns momentos, algum dele, por exemplo, aqui muito próximo no Porto, a dificuldade que é em conseguir mobilizar pessoas para aparecerem e, quando as câmaras de televisão filmarem, não haver clareiras no meio de essa audiência para os discursos que eles têm preparados. Ora, PSD, sobretudo, tem uma máquina suficientemente oleada para permitir resolver esse problema. Estás, portanto, a referir-te a um apoio que é bem-vindo do ponto de vista financeiro e do ponto de vista do aglomerado e da junção de pessoas. Do ponto de vista do resultado eleitoral, estás em crer que, se não houvesse esta recomendação de voto por parte do PSD e do CDS, o resultado da votação em Marcelo Rebelo de Sousa seria o mesmo que poderá vir a ser? Sim, isto não faz nenhuma diferença, não é isto que vai cativar mais votos. O eleitorado à direita não tem outra opção, não vai certamente votar num dos outros candidatos. Maria de Belém foi presidente do Partido Socialista, Sampaio da Nova já disse claramente que está muito mais próximo dos partidos como o Partido Socialista e até à sua esquerda do que com o PSD ou o CDS, e portanto este eleitorado estaria órfão de um qualquer candidato e portanto este apelo, ou esta recomendação, na verdade não tem grande eficácia prática, mas para os dois partidos que a fazem têm, porque seria muito estranho, no meio deste silêncio à direita, não haver qualquer sinal por parte do PSD e CDS relativamente ao que fazer nas presidenciais. O Partido Socialista tem o mesmo problema, mas está a resolvê-lo de forma diferente. Eu acho que António Costa vai até ao fim com a promessa de não ter nenhum apoio declarado a um candidato presidencial, mas pode dar-se este luxo. Pedro Passos Coelho, que vai agora também até para um congresso partidário, não poderia chegar a esse mesmo congresso com o ónus ou o trajeto de não ter feito nenhum apoio presidencial. A recandidatura de Passos Coelho à liderança do PSD era previsível? Era previsível em mais do que isso. Ela estava preparada para o cenário pós-eleitoral em que PSD e CDS tivessem perdido as eleições. Pedro Passos Coelho já tinha dito que não havia nenhuma razão para, perdendo ele as eleições, deixar de ser líder do PSD. E então
então começou a preparar desde muito cedo aquilo que seria o calendário eleitoral dentro do seu partido. E estas datas, penso eu, eram datas que já estavam mais ou menos acertadas dentro daquilo que era o inner circle social-democrata. Exatamente para essa eventualidade, a eventualidade de Pedro Passos Coelho estar como líder da oposição, o que na verdade veio acontecer, embora de uma maneira que não estava prevista, e para que ele pudesse, de uma maneira logo rápida, clarificar aquilo que era a sua liderança à frente do partido. Sabendo que se isso acontecesse mais tarde, poderia ter mais dificuldades. Estando ele como líder da oposição, com um governo a ganhar força e velocidade, essa liderança social-democrata poderia ficar mais tremida, até eventualmente com um candidato a aparecer de forma mais perentória. Nesta altura, com este timing, nestas circunstâncias, Pedro Passos Coelho dificilmente terá algum candidato à sua altura. Ricardo Jorge Pinto, obrigada por ter estado connosco. Bom resto de semana.